Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero que sim. Vamos iniciar então mais uma aula de estática e resistência, hoje na forma assíncrona, né? Então na última semana, quando a gente teve aula síncrona, a gente conversou um pouco sobre decomposição de forças, né? E aí nós vimos que toda vez que eu quero decompor uma força na sua componente cartesiana x, eu multiplico a intensidade dessa força pelo cosseno do ângulo formado entre a força e o meu eixo x positivo no sentido horário. Toda vez que eu quero decompor a minha força na sua componente cartesiana y, eu multiplico a intensidade dessa força pelo seno do ângulo formado entre a força e o meu eixo x positivo, isso no sentido horário, né? Então, resumindo, o ângulo que eu uso, tanto para decompor em x quanto para decompor em y, é o mesmo. O que muda é que quando eu vou decompor em x, eu uso o cosseno desse ângulo, e quando eu vou decompor em y, eu uso o seno desse ângulo. Pois bem, então na última aula ainda, a gente praticamente terminou de resolver esse exercício aí, né? Então esse exercício ele pediu o seguinte, ó, determinar a intensidade e a direção da força resultante em cada um dos casos. Então a gente tem aqui, né, ó, uma força F1 de 600 newtons de intensidade, ela forma 45 graus com eixo x positivo. Temos uma força F2 de 800 newtons, e aí lembra, né, eu sempre quero girar o meu vetor de força no sentido horário até chegar no eixo x positivo. Então eu tenho 60 graus até aqui e mais 90 até aqui, que seria o meu quadrante completo. Então 90 com 60, 150 graus. E tinha uma força F3 aqui embaixo, de intensidade de 450 newtons, e eu, fazendo aqui a verificação do ângulo, né? Então se eu tenho 75 aqui, sobra 15 graus nesse quadrante, 15 mais 180, que são esses dois quadrantes aqui, 195 graus, né? E aí a gente resolveu, fizemos a nossa tabelinha para deixar os resultados mais organizados. Então as três forças estão aqui, os respectivos ângulos entre elas e o eixo x positivo no sentido horário estão aqui também. A gente fez as decomposições, né? A gente decompôs em x, lembrando que a decomposição em x é a intensidade da força vezes o cosseno do ângulo, e a decomposição em y é a intensidade da força vezes o seno do mesmo ângulo. Fizemos com o auxílio da calculadora, né? A calculadora ela tem que estar em graus, isso é importante. E aqui embaixo a gente fez soma das forças em x, né? Então somamos todas as forças que a gente calculou em x, e aqui a gente fez soma das forças em y, né? Somamos todas as forças que a gente obteve em y. Então, no final da decomposição aqui, a gente tem dois vetores, um vetor em x e um vetor em y, né? A gente até fez a representação esquemática desses vetores, então aqui, ó, o vetor em x era negativo, o vetor em y positivo. Ele estava inicialmente aqui em cima do eixo y, mas a gente deslocou ele para lá, exatamente para fechar o nosso triângulo retângulo, né? A gente está buscando o resultado da força resultante, que é a hipotenusa aqui do meu triângulo retângulo. Aí a gente usou Pitágoras para descobrir o valor da força resultante, então resolvemos nosso problema aí parcialmente e faltou determinar o ângulo, né? O ângulo eu chamei aqui de ângulo θ, esse ângulo aqui, tá? Então, posso fazer seno, posso fazer cosseno ou posso fazer tangente. Lembrando, né, que a gente até discutiu um pouco sobre essa questão do sinal na última aula, então, quando eu for calcular o seno, o cosseno e a tangente, a gente vai tirar esse sinal, tá? Então a gente vai fazer com os dois números positivos, tá? Então fazendo ali, ó, seno ou cosseno ou tangente, o ângulo ele é de aproximadamente 45,15, deu uma variaçãozinha aqui de 45,18, mas nada que vá influenciar tanto assim, tá? Então é isso, vamos resolver mais um hoje, aliás, vamos resolver mais três, e eu vou deixar
exercício para vocês tentarem fazer, tá? Para a próxima semana, para entregar até a próxima semana. Então esse segundo aqui, a letra B, eu tenho agora um número de forças menor, tenho duas forças, uma delas de intensidade 100 newtons, que é F1, formando 15 graus com meu eixo X positivo no sentido horário, e F2 de intensidade 150 newtons. Se aqui eu tenho 10 graus, então para cá sobram 80 graus, né? Lembra que o quadrante tem 90, se eu descontar 10, entre a força F2 e o eixo X positivo, sobra 80 graus. Então, vou colocar esses dados na tabela para poder fazer a decomposição, né? Então, ó, deixa eu descer. Primeira força, vou colocar o valor de F1. F1, 100 newtons. Então, 100 newtons. Θ, né, o nosso ângulo. Quanto que é esse ângulo entre F1 e X positivo? 15 graus. Então, 15 aqui. Deixa eu só centralizar aqui os números dessa tabela. Beleza, vou aumentar um pouquinho. Aí, melhor. Então, aqui na hora de decompor em x, vai ficar o quê? 100 vezes o cosseno de 15, certo? E na hora de decompor em y, vai ficar 100 vezes o seno de 15 também. Beleza. Agora eu vou olhar a minha segunda força, que é a de 150 newtons de intensidade, F2. Entre ela e o eixo X positivo, no sentido horário, a gente tem 80 graus. Tá? Então F2 é de 150, o ângulo é de 80 graus. Na hora de decompor em x, então, 150 vezes cosseno de 80. Na hora de decompor em y, 150 vezes o seno de 80. Beleza, são duas forças só, então já posso resolver numericamente essas continhas aqui com a ajuda da calculadora em graus, tá? Então, se eu fizer lá na calculadora, 100 vezes cosseno de 15, isso dá 96,59. Então, 96,59. Ah, professor, eu coloquei 96,6, tem problema? Não tem problema, tá? Do lado, 100 vezes seno agora de 15, 25,88, 25,88. Beleza, aqui embaixo, ó, 150 vezes cosseno de 80, 150 vezes cosseno de 80 dá 26,05, 26,05. E aqui, 150 vezes seno de 80, 150 vezes seno de 80, 147,72, 147,72. Beleza, fiz a decomposição em x, fiz a decomposição em y. O que eu vou fazer aqui embaixo? O meu vetor soma de forças em x e o meu vetor soma de forças em y. Então aqui, ó, vou colocar na última linha. Colocar aqui soma de forças em x, né? O que eu vou somar? Então eu vou somar 96,59, eu vou somar ele com o 26,05. Fazendo essa conta aí, vou fazer com a ajuda da calculadora também, 90,59, 96,59 mais 26,05, 122,64. O que? Newtons, né? Força que a gente está falando. Então, a soma das forças em x é de 122,64 newtons. Eu vou fazer a mesma coisa para a soma de forças em y, né? Então, somatório de forças em y. Lembra que essa letra grega aí significa somatório, né? Um sigma maiúsculo significa somatório. O que eu vou somar? 25,88 somando com 147,72, 147,72,
certo? Fazendo essa soma, 25,88 mais 147,72, 173,6. 173,6. O que? Newton, né? A gente está falando de força aí, tá? Beleza, fiz a decomposição das duas, agora vou fazer a representação delas lá no meu plano cartesiano, tá? Então, ó, aqui, deixa eu inserir aqui os meus eixos. Então, ó, eixo Y, eixo X, vou colocar os meus vetores aqui, ó. Em X é um vetor de 122,64. Então, ó, vou inserir ali uma setinha. Então aqui em X, só vou mudar a cor dela, fica mais visível pra gente. Então, vou colocar ela vermelha, tá? Então essa daqui, ó, esse daqui é o vetor soma de forças em X. 122,64. Então eu vou colocar ali 122,64 newtons. Aí eu tenho outro vetor, né, que é o vetor que está aqui em cima do eixo Y. Que vetor é esse? Esse vetor é o 173,6, tá? Então, ó, vou inserir um vetor ali, vou inserir uma setinha aqui em cima do eixo Y. Vou mudar a cor dessa seta para ficar mais visível pra gente. Colocar ela de azul, um azul mais escuro, tá? Então essa daqui, ó, esse daqui é o meu vetor soma de forças em Y. Ele é de 173,6 newtons de intensidade. Então vou copiar aqui só pra gente ganhar tempo. 173,6 newtons, é isso? 173,6 newtons, beleza. E aí, ó, da origem ali vai sair a minha força resultante. Então daqui, ó, sai a minha força resultante, tá? Então eu vou deixar ela com essa espessura aí mesmo. Só vou identificar que essa daqui, ó, é minha força resultante. Força resultante. Beleza. Vamos lá então fechar o nosso triângulo retângulo, né? Eu vou querer descobrir esse ângulo aqui, ó, tá? Então eu vou pegar essa força em Y, soma de forças em Y de 173,6 e vou deslocar aqui para frente para formar o meu triângulo retângulo, né? Formei o meu triângulo retângulo. Então, que ângulo que eu quero descobrir? Eu vou querer descobrir esse ângulo aqui. Lembra que o ângulo a gente chama ele geralmente por uma letra grega, né? Pode ser qualquer letra grega. Eu vou chamar ele aqui de ângulo θ, tá? Então eu quero descobrir, além da força resultante, quero descobrir também o valor do ângulo θ, tá? Força resultante, o que eu vou fazer para descobrir ela? Vou usar Pitágoras, né? Então, ó, quero saber a hipotenusa do triângulo retângulo, que é a força resultante, e conheço os dois catetos, tanto o cateto oposto ao ângulo θ, quanto o cateto adjacente ao ângulo θ. Então, copiar a formulazinha aqui só para ficar mais fácil para a gente. Então, ó, vamos substituir os valores aqui. Força resultante ao quadrado vai ser o meu vetor soma de forças em x, que é 122,64, vai ficar elevado ao quadrado, né? Lembra que Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos dois catetos, né? Mais, aí aqui, ó, o valor do vetor em y, 173,6. Então, ambos estão elevados ao quadrado. Como eu não quero FR ao quadrado, eu quero FR, para esse quadrado sair daqui, eu faço a raiz quadrada do outro lado. Então fica, ó, raiz quadrada de 122,64 ao quadrado mais 173,6 ao quadrado, tá?
Fazendo essa continha aí com a ajuda da calculadora, a gente vai achar o valor da força resultante. Então, ó, 122,64 ao quadrado mais 173,6 ao quadrado, tirando a raiz quadrada disso, dá 212,55. Então aqui, ó, 212,55 newtons de força resultante. O que eu preciso agora? Descobrir o ângulo. Para isso, aqui a gente nem vai ter que fazer o esquema do sinal, porque os dois valores são positivos, né? Tanto o cateto oposto quanto o cateto adjacente, e a força resultante também é positiva. Então aqui posso escolher qualquer relação trigonométrica para descobrir o valor desse ângulo. Eu vou fazer o seno, tá? Então, ó, o seno, deixa eu aumentar um pouco a letra. O seno do ângulo θ, né? Então eu vou inserir ali o meu símbolo do θ. O seno do θ ele vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Então o cateto oposto ao ângulo θ é o 173,6 dividido pela hipotenusa, que é a força resultante, 212,55. Fazendo essa divisão, eu verei que o seno do ângulo θ, então prestem atenção, não é o ângulo θ, é o seno do ângulo θ. O seno do ângulo θ, se eu fizer 173,6 dividido por 212,55, dá 0,817. Então 0,817. E aí o que eu vou fazer? O 0,817 é o seno do ângulo, não é o ângulo. Então eu vou usar a minha segunda função da calculadora, que faz seno menos 1, né? Seno menos 1 desse valor aí, de 0,817. E aí eu vou encontrar o ângulo que tem esse seno de 0,817. Então, 0,817 seno menos 1, 54,78. 54,78 graus. É o ângulo que eu estou procurando, né? Vocês podem fazer para testar com as outras relações, né? Então, se quiser fazer com cosseno ou com tangente, fiquem à vontade para a gente confirmar esse valor de ângulo aí, tá? Mas 54,78. Muito parecido com aquele que a gente já tinha resolvido semana passada, né? Agora o próximo é um exercício de vestibular. Tudo bem que é de um vestibular meio antigo, né, da UEL, Universidade Estadual de Londrina, mas ele mexe exatamente com essa questão das decomposições, né? Então, ó, e nem vai precisar de calculadora praticamente para fazer. Então, ó, um corpo, ele mistura um pouquinho de física com decomposição de forças, que também é física, né? Então, um corpo de massa 200 gramas é submetido à ação das forças F1, F2 e F3 de módulos F1 igual a 5 newtons. Esse módulo aí é a intensidade da força, tá? Então F1 é uma força de 5 newtons, F2 é uma força de 4 newtons e F3 é uma força de 2 newtons, conforme a figura a seguir. Então, ó, F1, F2, F3 e o corpo de massa 200 gramas que está recebendo essas três forças, ele está aqui. A pergunta é, qual é a aceleração do corpo em metros por segundo ao quadrado? A gente já tem a resposta aqui, tem que dar 25 newtons. Então veja, eu vou fazer, eu nem preciso, né, me dar muito ao trabalho de fazer a decomposição, porque olha, essa força F1, veja, ela está em cima do eixo X. Significa o quê? Que ela vale 5 em X e em Y ela vale quanto? 0, porque ela está em cima do eixo X, certo? Aqui, ó, a força F2, ela está em cima do eixo Y, então em cima do eixo Y ela vale quanto? 4. Por quê? Em X ela vale 0, porque ela está em cima do eixo Y. Então, ó, a força F1 vale 5 newtons em X e 0 em Y. A força F2 vale 4 newtons em Y e 0 em X. E a força F3, ela está em cima do eixo X negativo, ó. Então ela vale o que? Menos 2 em X e 0 em Y, tá? O que eu vou fazer? Já posso, sabendo isso, né, olhando aqui, analisando o gráfico e descobrindo isso,
eu já posso ir direto para a soma de forças, né? Então, ó, soma de forças em x, como que vai ficar? Vai ficar 5 da força F1, F2, aliás, a força F2 decomposta em x, quanto que ela vale? Se ela está em cima do eixo y, em x ela vale 0, mais 0. E a força F3 em x, quanto ela vale? Ela vale menos 2. Então, ó, mais 5, 0 em x, menos 2, dá 3 newtons. Então, o meu vetor soma de forças em x, ele vale 3 newtons. A mesma ideia para o vetor soma de forças em y. Então, soma de forças em y, veja, se esse vetor está em cima do eixo x, em y ele vale quanto? 0. 0. Esse daqui, esse vetor F2 está em cima do eixo y, então o valor total dele está em y, mais 4. E esse último vetor F3, como ele está em x, ele tem uma componente de 0 em y, então mais 0. 0 mais 4 mais 0, 4 newtons. Beleza, chego aqui no meu desenho, né? Ó, eu tenho um vetor soma de forças em x de 3 newtons e tenho um vetor soma de forças em y de 4 newtons. E quero a minha resultante, minha força resultante, certo? Como que eu faço? Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, ó, FR vai ser igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 16 mais 9, 25. Raiz de 25, 5 newtons. Resolvi a pergunta do problema? Não, porque a pergunta do problema é qual é a aceleração desse corpo que está aqui. Lembra que o corpo que está recebendo as 3 forças. Então, o que eu faço? Ó, lembra lá da formulazinha? Força igual a massa vezes aceleração. Então, lei de Newton, né? Então, força igual a massa vezes a aceleração, segundo a lei de Newton, se não me engano. O que eu quero descobrir? A aceleração, né? Então, o que acontece? Ó, esse m que está multiplicando a aceleração passa para o lado de lá dividindo, né? Então, fica a aceleração igual a força sobre massa. Então, a aceleração vai ser a força de 5 newtons dividido pela massa do objeto, que o enunciado me dizia 200 gramas. Lembre-se sempre que é no masculino, né? 200 gramas, 300 gramas, 400 gramas, né? Não é 200 gramas, 300 gramas, 400 gramas, é sempre no masculino, né? Utilizando o O. Então, como fica? Força de 5 dividido por 200 gramas, que na verdade é 0,2 kg. Lembra que o quilograma é minha unidade do sistema internacional. Então, se eu dividir 200 por 1000, né, 1000 gramas é 1 kg, dá 0,2. Fazendo a divisão, 25 metros por segundo ao quadrado. Quando eu divido newton por quilograma, eu obtenho metro por segundo ao quadrado. Então, 25, como já indicava aqui a minha resposta. Só que a resposta está errada, acabei de ver. Em newton, né, mas é 25 metros por segundo ao quadrado, tá? 25 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. O próximo já é um pouco mais recente, também é uma questão de vestibular da Unifesp em 2002. Diz o seguinte, ó, na figura são dados os vetores A, B e C. Sendo U a unidade de medida do módulo desses vetores, pode-se afirmar que o vetor D igual A menos B mais C. Aí a gente quer saber quanto que vale esse vetor D. Essa é a pergunta do exercício, tá? Quanto vale o vetor D, fazendo essa continha aqui entre os vetores. Então vamos olhar, ó. Eixo X está aqui, eixo Y na vertical, eixo X na horizontal. Veja que a unidade de medida é o U, né? Então, ó, a cada 2 quadradinhos eu tenho uma unidade, tá? Então aqui, ó, se eu olhar o vetor A em X, eu tenho 1, 2, 3, 4. Né? A extensão dele em X, ele vem daqui até aqui. Então eu tenho 2 unidades em X e em Y eu tenho 1, 2 unidades também. Lembra que cada 2 quadradinhos é uma unidade. Então se eu for decompor esse vetor A em X, vai ficar 2U, 2 unidades. E se eu for decompor ele em Y, vai ficar 2 unidades também. O vetor B, a mesma coisa. Ó. Se eu olhar ele em X,
eu tenho 2 quadradinhos que me dão uma unidade, mais 2 quadradinhos que me dão outra unidade. Então eu tenho 2 unidades em x, e se eu olhar em y, eu tenho 2 quadradinhos, uma unidade, 2 quadradinhos mais uma unidade. Então eu tenho 2 unidades em x, 2 unidades em y. Se eu olhar o c, né, o vetor c, setinha para baixo, né? Então, ó, eu tenho uma unidade negativa mais uma unidade negativa. Então eu tenho menos 2 unidades, tá? Porque ele está para baixo, menos porque ele está para baixo, tá? 2 unidades porque eu tenho uma unidade de comprimento aqui, 2 quadradinhos, mais outra unidade, mais 2 quadradinhos. Vamos fazer a conta, né, entre eles para ver quanto que dá o vetor D. Então lá, né, ó, se o vetor A decomposto em x vale 2 unidades e o vetor A decomposto em y vale 2 unidades, então, ó, em x ele vale 2 unidades e em y ele vale 2. Qual é a força resultante, né? Quanto que vale essa força resultante aqui? Ah, vou fazer Pitágoras, né? Então, ó, força resultante em A é a raiz quadrada de 2u ao quadrado mais 2u ao quadrado. Então fica raiz quadrada de 8u, certo? Então aqui, ó, 8u ao quadrado. 2u ao quadrado vai dar 4u ao quadrado, mais 2u ao quadrado também vai dar 4u ao quadrado. 4u ao quadrado mais 4u ao quadrado, raiz de 8u ao quadrado. Então essa é a resultante em A. Vou fazer a mesma ideia para o B. Então, ó, o B em x, quanto ele vale? 2u. O B em y, quanto ele vale? 2u. Veja, ó, u são 2 quadradinhos, tá? Então, lá, vou fazer a resultante em B, basta fazer Pitágoras. Então, ó, raiz quadrada de 2u ao quadrado mais 2u ao quadrado. 2u ao quadrado dá 4u ao quadrado, mais 4u ao quadrado, raiz quadrada de 8u ao quadrado. Vejam, a resultante em A e a resultante em B têm o mesmo valor. E aí na minha equaçãozinha, ó, dada pelo enunciado, eu faço A menos B. Se elas têm o mesmo valor, eu vou cancelar, né? Ó, se eu fizer raiz quadrada de 8u ao quadrado menos raiz quadrada de 8u ao quadrado, vai dar zero essa continha aqui, ó. O que que sobra? Sobra o vetor C, né? Então, o vetor D vai ser igual ao vetor C. Quanto que valia o vetor C? Ó? Ele é negativo porque ele está para baixo e ele ocupa aqui, ó, 2 unidades. Então, ó, 1, 2. Então é menos 2u, né? Ele é vertical e para baixo. Então aqui, ó, o exercício lá do vestibular me dava essas alternativas. Qual é o módulo do vetor D, né? Então aqui, ó, é 2u, né? E ele tem orientação vertical para baixo. Então ele é um vetor igualzinho a esse vetor C aqui, o meu vetor D, resultado da minha continha, tá? Então, alternativa B, tudo bem? Bom, gente, foi uma aula para resolver alguns exercícios. Sei que vão surgir dúvidas, então usem o horário de atendimento para tirar as dúvidas, ou nós tiramos as dúvidas na nossa próxima aula, semana que vem, que é uma aula síncrona. Vou deixar exercícios para vocês treinarem no Moodle e me entregarem. E é isso, gente. Boa semana, boas aulas, se cuidem e nos vemos na terça-feira que vem. Até mais, gente.